Quando eu fundei a Life, meus pais não estavam numa situação conjugal muito boa, né? E aí eu fui bater um papo com meu pai sobre o que eu estava pensando em fazer, sobre quais eram as minhas ideias. O pai é um cara de pouquíssimas palavras. Depois que ele me escuta de maneira atenciosa, ele diz: filho, honestamente, eu jamais contrataria um serviço desse, jamais investiria numa empresa dessa, e eu sinto te dizer, mas eu acho que isso não vai dar certo. 3 anos depois que eu fundei a Life, meus pais ainda separados, mas nunca oficializaram de fato um divórcio, ainda enquanto nessa talvez fase final desse momento mais desafiante, eu fui jantar com meu pai e ele então pergunta: filho, o que você tem feito da sua vida? Me explica como é que estão as coisas. E ele aí, nesse momento muito curioso em saber, mas exatamente o que você faz? O que você faz com as famílias? E ao longo daquele jantar eu fui contando, e no final, talvez meu pai tenha dado uns grandes presentes que eu recebi na minha vida enquanto empreendedor, empresário. Ele diz: filho, eu preciso te pedir desculpas. Te ouvindo, eu hoje posso te dizer que se provavelmente eu e sua mãe tivéssemos tido alguém como você na nossa família, nos desafiando a refletir acerca desses assuntos com essa profundidade, a partir dessa perspectiva, eu creio que a gente não estaria separado. A gente não trabalha com dinheiro, a gente trabalha com pessoas através do dinheiro, resgatando casamentos e tantas outras coisas que são absolutamente mais importantes do que isso. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. Podcast que é aqui do Audaz na Saúde, um projeto que reúne as maiores lideranças da saúde brasileira para dividir com você, tá aí no seu hospital, na sua clínica, vários insights de negócio, de liderança, de gestão para transformar sua carreira, instituição que você está servindo hoje. Eu sou Rômulo Rocha, médico e empresário, host do Audazes Podcast. Tenho o prazer aqui de ter aqui comigo ele, Michael Robert, meu sócio, amigo, CEO, empresário. Seja muito bem-vindo, Michael. Rômulo, obrigado. Prazer enorme estar contigo aqui mais uma vez. Prazer também com o nosso convidado que você vai apresentar há pouco. Estava me lembrando do Bernardinho, que tem aquela frase emblemática, né? Que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Trazendo os maiores líderes do mercado da saúde para compartilhar seus acertos, erros, seus aprendizados, sua sabedoria, para que a gente possa absorver, aprender em menos tempo do que eles, né? E nós estamos aqui hoje num evento que vai ser mais do que especial, tenho certeza que você aí vai gostar bastante, não perca. Espetacular, Michael. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito caro, muito sensível a médicos, a profissionais da saúde, que são as finanças pessoais. Nós basicamente vamos passar por princípios de vida e princípios de gestão financeira que separam as pessoas que encerram bem suas carreiras daquelas que não encerram tão bem suas carreiras, né? De quem consegue chegar ao final do seu ciclo de vida produtiva de mercado, com patrimônio, com bons relacionamentos, tendo cuidado de suas famílias, com um bom legado, daqueles que infelizmente não conseguem isso. Mas primeiro eu quero convidar você a se inscrever no Audazes Hub, que é o lugar onde está reunindo as maiores lideranças da saúde brasileira, para trocar ideias, insights e receber conteúdos exclusivos. Lá a gente tem palestras, eventos, Clube do Livro e várias outras iniciativas para preparar você e aproximar você das maiores lideranças da saúde e te qualificar para realmente fazer a diferença no mercado da saúde brasileira, seja pública ou privada. E hoje nós temos aqui conosco ele, André Novaes. André Novaes, olá. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu vou apresentar o André pelo currículo dele aqui, que é maravilhoso. Além de meu amigo, que já é uma grande coisa, o André é formado em gestão de negócios e marketing para a ESPM, tem MBA em finanças comportamentais pela Universidade de Harvard, é fundador e CEO da Academia de Planejadores, é fundador e CEO da Life Finanças Pessoais e Life 365. E o André está aqui porque ele realmente apoia com suas empresas mais de 5 mil médicos, mais de 5 mil famílias de médicos nas suas finanças pessoais, na sua construção patrimonial. André, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, é uma honra. E é muito legal essa parte que você destaca, porque para mim é um privilégio poder cuidar de quem cuida. Deus apontou eu e apontou a empresa também para a gente então poder
ter esse tempo com profissionais da saúde, gente que cuida e que também merece ser cuidada. E a gente escolheu cuidar. Tem um ditado, né, talvez uma certa piadinha interna, viu, que diz que tem um órgão do corpo que sente muita dor. Esse órgão é o bolso, né? E a gente então tenta, de alguma forma, servir, ajudar, cuidar, e Deus tem sido bondoso na direção da gente poder, sim, servir uma boa turma de médicos ao longo desses anos. Maravilha, André. Vamos entrar num assunto das finanças pessoais para os médicos, mas primeiro eu queria que você nos falasse da sua origem pessoal, da sua origem profissional. Uau, então essa minha história, de alguma forma, com planejamento financeiro, começa quando, aos 17 anos, eu fui jogar basquete nos Estados Unidos. E lá eu fico na casa de um planejador financeiro pessoal. Seria uma mentira se eu dissesse que então eu tive uma visão do que um dia eu faria. Eu só queria jogar basquete, 24 horas por dia. Mas lá eu também tive um primeiro choque de realidade. Eu era bom, mas eu não era tão bom assim no basquete, né? Mas o fato desse pai americano como planejador, o que mais me chama a atenção, na verdade, e a gente tem contato até hoje, a gente manteve esse contato ao longo de todos esses anos, isso fazem 30 anos, exatamente esse ano, 30 anos. Ele voltava para casa todas as noites e ali na mesa de jantar, ele então compartilhava acerca dos encontros, acerca de tudo que ele havia experimentado ao longo do dia. E isso, de alguma maneira, foi uma sementinha que ficou plantada. Diferente do meu pai natural, trabalhador da área da engenharia agronômica. Meu pai trabalhou com fertilizantes a vida toda, e ele então saía de casa segunda-feira, voltava sexta, muitas vezes voltava só aos sábados, e quando em casa, então pouco ele queria conversar sobre o trabalho, sobre o dia a dia dele. Hoje eu entendo completamente, ele cansado, queria descansar ou então aproveitar a família. Então, aquela cena da mesa de jantar, né, e esse pai americano trazendo as histórias, é o que mais chamou a atenção, né? Depois eu volto para o Brasil, como você bem colocou, fui fazer faculdade, fui fazer GV, eu fiz comecei duas ao mesmo tempo, GV e SPM aqui em São Paulo, mas eu tranquei a faculdade no segundo ano, as duas, porque eu tive um primeiro negócio, né? Eu sempre tive alguma facilidade com a matemática. Até que depois a gente pode explorar um pouco como é que a gente traz mais a matemática para a parte do planejamento também, mas vocês vão ver que de uma maneira um tanto quanto interessante. Tanto que nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de ter talvez o meu primeiro trabalho remunerado. Eu dava monitoria de estatística em Cornell, que eu fiquei no estado de Nova York, nesse meu intercâmbio, perto de Cornell, e lá, enquanto ainda na high school, dando essa monitoria de estatística, e foi um negócio muito legal. Montei o primeiro negócio, que era um algoritmo que media o comportamento do consumidor no ponto de vendas. Era uma combinação aleatória de 3 variáveis, a gente criava ali 125 potenciais comportamentos. Resumo da ópera. Esse algoritmo é a base do que hoje tem, por exemplo, no Cartão Mais, o Pão de Açúcar. Eu vendi esse algoritmo para um banco suíço. Isso só para contextualizar, em qual ano foi isso? Em 2000. Né? Então, foi 2000? Foi exatamente 2000. Pré-estouro da bolha? Desculpa, não. Então, 3 meses antes de abril de 2000, que é quando a Nasdaq quebra. Exatamente. Né? Tinha até uma piadinha na época, né, se me permite aqui rapidamente, eu fazia alguns encontros aqui em São Paulo, era uma região ali da Vila Olímpia, e a piadinha dizia o seguinte, que chegou um filho dizendo, pai, eu vou vender esse meu cachorrinho aqui. Mas filho, você acabou de ganhar esse cachorrinho, como assim você vai vender esse cachorrinho? Pai, você não acredita, me ofereceram R$1 milhão por esse meu cachorrinho, eu vou vender meu cachorrinho. O pai não levou muito a sério, o filho falou, tá bom filho, o cachorrinho é seu, faz o que você quiser. Dia seguinte o pai encontra o filho, e aí, vendeu o cachorrinho? E o filho disse, vende pai, vendi o meu cachorrinho, e você vendeu por R$1 milhão? E o pessoal me pagou aqui com 2 gatinhos de R$500 mil cada um. Era mais ou menos como era o valuation dos negócios naquela época, né? Mas enfim, tive então um chamado evento de liquidez, o que me permitiu, esse evento é importante na história, e trabalhar no mercado financeiro. E aí fui convidado para trabalhar num lugar, não existe mais essa casa, mas foi muito famosa por muito tempo, chamada Hedging Grifo, do Fundo Verde e desses caras. Mas lá eu não fui para o front office. O
que foi meu primeiro convite. Talvez eles tinham partido do pressuposto de que, poxa, alguém com algum recurso pode conhecer gente com algum recurso. E essa dinâmica ela é muito comum no mercado financeiro até hoje, né? Poucos sabiam que meu pai, vendedor de fertilizante, minha mãe trabalhando com alfabetização a vida toda, né? Eu costumo dizer que lá em casa, quando tudo dava certo para os meus pais, então eu ainda enquanto filho deles, quando tudo dava certo, a gente podia passar 1 semana ou 10 dias de férias no Guarujá. Era o máximo que a gente podia fazer, quando dava tudo muito certo, né? Mas eu não fui, eu fui para a chamada cozinha do mercado financeiro, porque eu fui entender como é que funciona a estruturação de produtos financeiros. E eu fui fazer isso na área de offshore, que era também absolutamente incipiente à época, e ali eu pude entender algo que até hoje, de alguma forma, é uma das digitais que a gente tem em tudo que a gente busca fazer, ensinar e servir. Como o mercado financeiro sabe ganhar dinheiro a partir do dinheiro das pessoas, sem que as pessoas percebam o quanto de dinheiro elas estão pagando, tendo a sensação, inclusive, de que estão ganhando. Né? Fico lá um tempo, saio. Nesse ponto eu voltei para a faculdade, não voltei para a GV, voltei para a SPM. Lá eu achava que eu tinha um ambiente mais propício para empreender. Né? Aí eu concluo, aí eu saio depois da Grifo, depois de 2 anos e alguns meses, e começo uma caminhada como planejador financeiro, honestamente falando, sem saber muito o que fazer numa segunda reunião. Né? Não tinha modelo algum, não tinha quem fazia isso, não tinha para quem eu poder recorrer, mas Deus foi bondoso e as coisas foram gradativamente se encaixando. Foi um caminho, um começo bastante difícil, né? Mas as coisas, graças a Deus, se encaixaram. Fiquei nisso 3 anos. Até que então eu decidi por fundar a Life Finanças Pessoais, que é a primeira empresa do grupo que esse ano faz 18 anos. Na época do algoritmo, eu tive um investidor, que era um fundo italiano, que apoiou algum recurso para a elaboração, para a sofisticação do algoritmo, entrou de novo no começo da Life Finanças Pessoais. Naquela época eu só aprendi que eu até topo investidor, mas eu quero ter a opção de compra. Né? Aí acabei exercendo depois de 5 anos. E comprou as cotas. Recomprei as cotas. E só para concluir essa parte, que tem uma parte importante, quando eu fundei a Life, meus pais não estavam numa situação conjugal muito boa. Eles não tinham se separado, mas eles tinham temporariamente decidido por cada um viver numa casa diferente. Né? E aí eu fui, então, quando eu estava fundando a Life, bater um papo com meu pai sobre o que eu estava pensando em fazer, sobre quais eram as minhas ideias. Meu pai é um cara de pouquíssimas palavras. Depois que ele me escuta de maneira atenciosa, ele diz: filho, honestamente, eu jamais contrataria um serviço desse, jamais investiria numa empresa dessa, e eu sinto te dizer, mas eu acho que isso não vai dar certo. Baita estímulo para você ouvir de um pai, né? Depois você está tentando. Absolutamente, né? Mas a história não termina tão mal, a gente caminha um tempo. 3 anos depois que eu fundei a Life, meus pais ainda separados, mas nunca oficializaram de fato um divórcio. A história termina bem, viu? Hoje eles estão juntos, um cuidando do outro, graças a Deus, está tudo jóia. Mas ainda enquanto nessa talvez fase final desse momento mais desafiante, eu fui jantar com meu pai, a gente foi comer uma pizza, eu lembro exatamente onde a gente estava, na mesa que a gente estava, e ele então pergunta: filho, o que você tem feito da sua vida? Me explica como é que estão as coisas, né? E aí eu fui contando para ele, e ele aí, nesse momento muito curioso em saber, mas exatamente o que você faz? O que você faz com as famílias? Que tipo de conversa vocês têm? Que tipo de estrutura você cria? Como que é esse negócio no detalhe? E ao longo daquele jantar eu fui contando, e no final, talvez meu pai tenha dado uns grandes presentes que eu recebi na minha vida enquanto empreendedor, empresário. Ele diz: filho, eu preciso te pedir desculpas. Te ouvindo, eu hoje posso te dizer que se provavelmente eu e sua mãe tivéssemos tido alguém como você na nossa família, nos desafiando a refletir acerca desses assuntos com essa profundidade, a partir dessa perspectiva, eu creio que a gente não estaria separado. Bom. E foi naquele momento que eu pensei: a gente não trabalha com dinheiro.
a gente trabalha com pessoas através do dinheiro, né? Resgatando casamentos, resgatando e reaproximando a relação de pais e filhos e tantas outras coisas que são absolutamente mais importantes do que isso. Então, em linha geral, essa é um pouco da minha caminhada. De lá para cá a gente evolui, hoje tem uma boa turma, uma boa equipe de planejadores e também a academia depois para treinar profissionais. A gente aproveita uma parte desses profissionais, mas o nosso objetivo, como muito bem colocado por um dos sócios que eu tenho nessa operação, o Frederico, ele diz: a nossa missão aqui é melhorar o mercado, não é melhorar apenas a nossa empresa. E ele tem absoluta razão quando diz isso. E mais recentemente a Life 365, que é um esforço nosso para tentar levar uma educação financeira sem o conflito de interesses para o maior número de pessoas. Excepcional. Deu realmente um contexto fantástico. Eu já conheço um pouquinho o André, mas se não aqui, ele já conseguiu me dar em poucos minutos um ótimo panorama. Quero fracionar um pouco aquilo que você compartilhou com a gente da tua experiência, e linda experiência. Já estou curioso para algumas etapas do que você comentou aqui, mas eu quero entender, André, o empreendedorismo, como que ele aconteceu na tua vida a partir da tua formação, né? Você vai para os Estados Unidos, você coloca como um ponto alto, você tem a sua atenção direcionada, chamada por um comportamento de um pai americano, né, diferente aqui. Então, queria entender se isso te chamou a atenção por uma questão cultural, por uma questão de conselho, enfim, quero entender qual a conexão que isso dá com o empreendedorismo. E se você começa efetivamente a empreender conscientemente no momento que você constrói o algoritmo. Sem dúvida, eu acho que o principal efeito sobre a minha vida que eu tive dessa experiência nos Estados Unidos foi eu acho que eu criei uma associação que dizia: é possível o tempo na mesa, em família, quando você mais empreende do que se você tivesse qualquer outro tipo de arranjo profissional, por assim dizer. Porque eu só tinha a referência do meu pai ou de alguns outros tios, gente próxima, que muito semelhante ao meu pai também tinha um desafio maior de agenda, de estar em casa, né? E minha mãe conta isso com muita clareza. Ela diz: você sempre teve essa orientação mais para a família, de ser família e não apenas de estar família. Pelo menos ela diz: você não gostava muito de sair à noite, você era um tanto quanto diferente da sua turma, dos seus outros primos. Então, não foi exatamente o empreendedorismo que chamou a atenção, foi mais o potencial produto de uma vida que eu pudesse... E aqui não é questão quase que egocêntrica ou hedonista de ser dono do meu tempo, mas de poder, de alguma forma, ter uma atuação mais direta sobre o rumo da minha vida. Eu acho que aquilo foi o que mais me chamou a atenção. Tem bons traços aí de acidente, né? Meio que acidental a coisa acontecendo, mas foi isso que me chamou bastante a atenção. Mas você enxergou a possibilidade de um protagonismo aí, né? De você poder dirigir tua jornada, também administrar o tempo com qualidade, seja no trabalho, seja com a família, porque... Pelo que eu estou entendendo aqui, você observou, você fez uma comparação com o teu pai biológico aqui, e falou: peraí, meu pai volta cansado para cá, não há tempo de sequer diálogo, e isso de fato é um prejuízo para uma nação, é um prejuízo para a família, não tenha dúvida. A carga horária de trabalho brasileiro é mais pesada, é menos funcional, dá menos retorno, né, comparado ao americano, e você ali teve a oportunidade de, no pulso, poder comparar, perceber e ter a sabedoria. Ele falou: peraí, nesse formato aqui, americano, eu posso protagonizar e posso ter uma condição melhor. Cara, fenomenal. Isso mesmo. Aí você comenta do algoritmo e eu queria entender um pouco mais essa história do algoritmo, né? Se é um produto você criou, eu queria compreender. É até muito fácil de explicar. Então a gente media 3 variáveis. A primeira variável era a chamada recenticidade. É o quão recente alguém interagiu com o seu negócio. Então você pode imaginar qualquer tipo de negócio, e para cada negócio você tinha que graduar essa recenticidade dando uma nota de 1 a 5. Mas lógico que o algoritmo fazia só... Vou dar um exemplo, né? Se você tem uma clínica médica, vamos tentar pegar um exemplo dentro do contexto.
O que seria uma nota 5 de recenticidade? Ou seja, se a pessoa teve aqui hoje, ela é uma nota 5. Se a última vez que ela esteve aqui foi na semana passada, é uma nota 4. Se a última vez que ela esteve aqui foi no mês passado, uma nota 3. No trimestre passado, uma nota 2. E no semestre passado, uma nota 1. Tá? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5. Depois da recenticidade, a gente media a frequência. O quão frequente, dentro de um intervalo de tempo, alguém interagia com o seu negócio. Talvez com uma clínica médica, olha, se a pessoa vem aqui uma vez por trimestre, é 5. Então você tem que calibrar dependendo do contexto do negócio. Se ela veio no último semestre é 2, se ela veio no último ano é 3 e assim consecutivamente. E tinha a terceira variável do algoritmo, que era o que eu chamava de monetary value, ou valor monetário, ou seja, o quanto que alguém de fato gerou de negócio. Então talvez for uma clínica você tenha que dizer, ela, X é nota 5, 75% de X é nota 4 e assim consecutivamente. E aí você tem uma potencial combinação aleatória. Você tem 3 variáveis com notas de 1 a 5 cada um. Portanto, você tem 125 potenciais clusters dentro da estatística. 5 vezes 5 vezes 5. Aí, por exemplo, você estratifica um cliente que ele é um 555. Poxa, ele teve recentemente aqui, ele vem frequentemente aqui e ele gasta um bom dinheiro aqui. O que você faz com esse cara? Trata ele muito bem, né? Você tem que saber quem é esse. Né? Aí você também pode ter um cliente que é 541. Ele veio recentemente, ele vem frequentemente, mas ele não gasta dinheiro. O desafio não é marketing, é vendas. Então, para cada um dos 125 clusters, a gente tinha pelo menos 3 estratégias possíveis. E como é que a gente media isso? Eu criei um site na época da internet, por isso aí foi a manifestação do algoritmo, e era a partir de cupons de desconto. Eu consegui vender o negócio, mas eu não acertei tanto assim não, viu? Eu estava uns 7 anos antes de cuponerias, outras empresas que depois acabaram, inclusive, abrindo capital fora. Eu criei um negócio chamado Desconto Brasil, e minha grande visão estratégica, lembra, eu tinha 19, 20 anos nessa época, foi eu preciso criar uma outra marca concorrente para passar para o mercado, que já tinham 2 players, então ninguém mais podia entrar. Então eu tinha o Desconto Brasil e o Desconta Tudo. Literalmente, um era azul, outro era vermelho. Não mudava mais absolutamente nada, né? E foi nessa medida, as pessoas entravam nas lojas, elas imprimiam um cupom, elas escaneavam um cupom, a tecnologia antiga, então a gente sabia, naquele dia que não era perfeito, porque ele poderia ter impresso o cupom e demorado para escanear, mas a gente podia medir isso também, mas à medida que ele escaneava, eu tinha ali o registro que eu precisava. Se foi recente, quão frequente foi, e depois também a quantidade de valor monetário que a pessoa gastava. E hoje é o que esses cartões de fidelidade mais fazem. Então o Pão de Açúcar sabe o quão recente você teve lá, o quão frequente você vai na loja e quanto você gasta na loja. Né? E a depender daquela análise, ele vai pilotando os seus esforços de trade, os seus esforços de marketing e de vendas. CRM, né? É um CRM. É um CRM estatístico, de alguma forma. Espetacular. Extremamente inovador para a época, né? É uma curva ABC. Exato. E uma curva ABC de nível 3. Raramente você encontra alguém que faça do nível 2, muito raramente. Do nível 3 eu nem estou lembrando aqui, 25 anos de experiência, pra você ter uma ideia. Então, fenomenal. Espetacular. Parabéns, irmão. Até pela ter feito isso tão jovem, ter feito isso com um mercado tão jovem, né, e ter conseguido ter um evento de liquidez que certamente te preparou para outros desafios também. Quero agora entrar dentro da nossa temática principal de hoje, que é de fato, pegando muito essa dinâmica, né? Você fez um contraste entre dinâmicas familiares diferentes e, na verdade, estilos de vida diferentes. E enxergou que isso era produto também de uma forma de se posicionar no mercado, de se posicionar diante da vida. E é muito interessante que quando eu recém-formado, né? Eu comecei a fazer meus plantões, era muito comum eu fazer plantão eventualmente com um ortopedista, especialista, que estava com 75 anos, fazendo plantão para pagar o cartão de crédito do filho. Né? Eu vi isso várias vezes. É comum. Geralmente o cara já estava na terceira família, todo enrolado, dívidas, custo de vida alto. Então, ao longo dos anos que eu pratiquei a medicina, eu convivi com muitos médicos entre 2 espectros. Eu convivi com pessoas que já nos seus 40 anos não precisavam mais trabalhar e nem eram das especialidades mais rentáveis, mas tinham tido uma disciplina
e já com 40 anos já estavam realmente com uma independência financeira. E do outro lado eu via especialistas que possivelmente ganharam muito dinheiro, mas acabando, né, chegando ao final da sua vida produtiva de trabalho, ou até tendo que se estender, já deveriam ter se aposentado, tendo que realmente trabalhar muito. Também via o quanto isso refletia uma certa disciplina sobre a vida. Na forma de lidar com a família, de valorizar a família, de hábitos, de valores, né? Então eu queria que a gente começasse a traçar paralelos, né, dicotomias, especialmente naquilo que a gente pode fazer e deve não fazer, ou deixar de fazer, para que a gente vá para o caminho de chegar lá no final da jornada vencendo ela, combatendo o bom combate e de fato com as nossas famílias preservadas, com o amor dos nossos filhos, das nossas esposas, né? E como a gente foge dessa armadilha de realmente construir uma vida que não gere valor a longo prazo. Uau! Essa é uma pergunta que dá para você fazer uma série de respostas a partir dela, então muito bem articulada. Mas o que eu tenho aprendido e de fato o privilégio de estar aprendendo é que essa situação toda ela é multifacetada, mas parece que ela tem um traço que é muito comum. E você usa um termo que ele é muito correto e coerente no contexto da pergunta, que é a dicotomia. E aqui eu percebo como núcleo dessa problemática toda tem gente que é como se tivesse uma ordem para a vida, né? Tem gente que decide fazer primeiro o que quer fazer para depois fazer o que precisa fazer. Boa. E tem gente que faz primeiro o que precisa fazer para depois fazer o que gostaria de fazer. E, notadamente, quem escolhe a primeira rota é fazer primeiro o que eu gosto para depois fazer o que eu preciso, geralmente encontra desafios mais tortuosos. Geralmente, não só na questão financeira, mas no tocante à sua carreira, a construção familiar, a questão junto aos filhos, existe uma certa disfunção. Por quê? Porque a gente errou na ordem dessa função, que é primeiro fazer o que a gente precisa fazer para depois fazer o que a gente gostaria de fazer. Deixa eu dar alguns exemplos, né? E os exemplos eles são bons, mas eles não são absolutamente tudo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que no que tange às finanças pessoais ou planejamento financeiro pessoal, todo e qualquer texto fora de um contexto só serve para um pretexto. Inclusive o que eu estou falando aqui agora, né? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma perspectiva, cada um traz lições, cada um traz estilos e que a gente tem que olhar. Então sempre a particularidade de cada um, a individualidade. Mas, por exemplo, uma trajetória que é um tanto quanto comum. Eu me formo e uma das primeiras coisas que eu quero fazer, e eu atribuo a isso uma vitória patrimonial ou uma conquista financeira, é comprar um ativo grande, que geralmente é um imóvel, que me gera despesa. Quando talvez, dentro ainda de uma ordem, eu poderia e deveria me concentrar em criar ativos que são geradores de renda e não consumidores de renda. Eu vou dar um passo para trás rapidamente para fechar tudo isso. Cuidar das finanças pessoais é, acima de tudo, uma função entre fluxos e estoques. Talvez a maioria de vocês que esteja escutando a gente ainda está numa fase da vida onde a gente precisa organizar o nosso fluxo. O que é organizar o fluxo? Dinheiro que entra, dinheiro que sai. E a partir disso, construir um estoque, ou seja, ter condições de poupar, de aprender a investir para construir um estoque patrimonial. E talvez a gente vai fazer isso durante 30, 40 anos da vida. E depois a gente tem uma segunda parte, que é qual? Você cuida desse estoque patrimonial justamente para que nunca falte fluxo. E é isso. Então, ou você está numa fase da vida onde você olha o fluxo para criar um estoque, ou você está no momento da vida onde você tem que dedicar mais atenção a gerenciar o teu estoque para que nunca falte esse fluxo, né? Ou seja, aliando isso com a questão da ordem, primeiro fazer o que precisa ser feito para depois fazer o que a gente gostaria de fazer, um equívoco, por assim dizer, e ele é cultural, a gente tem
uma profunda reflexão que ela é antropológica e sociológica do porquê que as pessoas têm esse vínculo tão forte com as questões imobiliárias, mas geralmente o cara ele compra um imóvel, geralmente é um pouquinho melhor do que ele tinha antes, ou um pouco maior, aí ele começa a se deparar que, opa, mas não basta ter o imóvel, parece que os carros aqui do meu condomínio e da garagem estão um pouco melhores que os meus, ele já entra numa outra dívida, opa, daí os filhos vêm, e os filhos têm que estudar numa escola que está dentro daquele, e aí ele vai se enrolando muito nisso. Né? E geralmente você cria uma situação estrutural que para você sair dela, ela é muito demorada, é difícil e você sempre vai ficar com o sentimento de eu estou perdendo, apesar de que se sair de uma estrutura dessa você sai ganhando. Mas aí entra a questão do comportamento, né, que é absolutamente subjetiva e desafia a objetividade de fazer a coisa certa do jeito certo. Né. Já tem outras pessoas que, não necessariamente de maneira intencional, mas acabam acertando. Primeiro, elas se concentram em criar ativos que possam gerar renda. Depois, porque elas têm um excedente, porque elas têm margem, elas então optam por comprar ativos que podem demandar um pouco dessa renda. Né? Então, de alguma forma, a gente sempre está seguindo uma ordem e estando um passinho um pouco atrás do que a gente poderia estar. Né? Uma tradução desse passinho um pouco para trás, eu uso isso na minha vida. Minha esposa é uma bênção, porque acho que antes de eu até propor para ela essa nossa estratégia, ela também já adotou essa estratégia por muito tempo. A gente brinca, a gente sempre vai comprar o segundo melhor. Uma regra prática. Né? A gente pode comprar o primeiro melhor, a gente pode comprar o primeiro melhor, mas a gente comprar o segundo melhor. Você pode aplicar isso para qualquer coisa. Bens de consumo, bens duráveis, não duráveis, o que for que seja. Geralmente o segundo melhor tem 90% ou mais de atributos do primeiro melhor, custando muitas vezes 20%, 25%, 30% a menos. Né? Então são alguns pequenos detalhes. Né? Eu creio muito que resultados extraordinários emergem da soma de atitudes ordinárias. No que tange a vida financeira pessoal, você não precisa fazer muita coisa certa. Basta você não fazer poucas coisas erradas, que você já consegue ter um resultado muito bom. Né? E o eixo disso é uma reflexão madura. Todo mundo talvez pensar, será que eu estou primeiro fazendo o que eu preciso fazer para depois fazer o que eu quero fazer? Ou será que eu não estou muito preso a querer fazer só o que eu gosto de fazer e negligenciando, deixando de lado o que eu preciso fazer? Esse é o grande tipo de conversa que a gente tem tido com a maioria das famílias, e a maioria dessas famílias, ou casal de médicos, ou pelo menos um dos cônjuges médicos. Exato. André, é muito comum o médico recém-formado, porque nossa formação é técnica, e quase todas as faculdades elas não vão te ensinar, desconheço alguma que ensine gestão financeira pessoal, não desconheço, e é uma formação muito deficiente no nosso país e até globalmente, né? Mas o médico, quando ele forma qualificado tecnicamente, zero qualificado em gestão financeira, vem dinheiro e certamente ele não tem maturidade, ou muitos não têm maturidade para lidar. O que acontece é que, por exemplo, entre os meus colegas recém-formados de turma, já tiveram ali alguns que compraram sua BMW e já assumiram um financiamento de longo prazo, uma dívida de longo prazo, com juros altos, tudo mais. De onde você entende que vem essa necessidade de subir tão rápido no patamar de vida, e qual que é a consequência a longo prazo que esse jovem médico, esse jovem dentista que seja, enfermeiro, não consegue ver, mas que vai custar muito caro lá na frente? Perfeito. Eu acho que ou seja, talvez a gente possa falar um pouco sobre a origem disso e a consequência disso. Eu acho que a origem ela está muito pavimentada numa questão cultural que é muito evidente e, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem isso de maneira bastante prevalente, que é um pouco desse hedonismo, dessa projeção do ser a partir do ter, né? A gente não é o que a gente é, a gente muitas vezes é o que a gente tem, ou que os outros enxergam que a gente tem. Já tive conversas. Uma coisa importante aqui, você tem absoluta razão, isso que você descreveu
Mas o médico tem uma vantagem, se me permite aqui, e eu não digo isso da boca para fora. Uma vez que eles são apresentados a uma reflexão mais profunda, eles têm a capacidade cognitiva de ajustar o rumo e de repensar e reformar suas vidas, né? Mas então eu creio que é uma resposta ampla e profunda, ou seja, ela tem traços de horizontalidade e verticalidade, mas acho que uma boa parte se reside nisso. A gente tem uma cultura onde a gente não é o que a gente é, a gente é o que a gente tem. E aqui a gente pode falar isso em diversas maneiras. A gente, aos títulos que a gente possui, eu já vi alguns médicos também, que saem de uma formação, mas precisam entrar em uma outra formação, e títulos, e títulos, e títulos, e vão carregando contas para pagar nessa direção, e eles têm uma leitura de que se não for assim eu não me posiciono no mercado. Muitos têm uma leitura de que eu não posso chegar com qualquer carro aonde eu chego. Você já deve ter escutado essa história também algumas vezes, né? E ela então é uma bola de neve que a gente vai criando, né? Eu acho que a consequência disso, acima de tudo, é você mesmo em silêncio, você está num barulho. Entende? Eu convido alguns clientes a refletir, mesmo quando você deita a cabeça no travesseiro, você tem um tempo onde você não precisa estar trabalhando, estar de plantão em plantão, o que muitas vezes é comum no começo da carreira, mas se você realmente observa a sua vida, você reflete, tem alguma coisa que eu preciso corrigir, tem alguma coisa errada. Então acho que a primeira consequência é um barulho mesmo quando você está em silêncio, você não consegue ter paz. É o que a gente mais escuta quando a gente tem a oportunidade de ajudar famílias. Eu não fiquei mais rico, eu ainda não resolvi tudo que eu tinha que resolver, mas agora eu começo a enxergar um caminho cujo destino é eu me sentir em paz. E para isso a gente precisa de clareza. Eu aprendi ao longo dessa caminhada que o oposto de incerteza não é certeza. Eu, pelo menos, não tenho certeza, né? Deus tem certeza, Deus tem os planos. Mas eu creio que talvez um antídoto e talvez o oposto para a incerteza seja a gente ter mais clareza, né? O que eu realmente tenho feito com a minha vida? O que eu realmente tenho feito com a minha carreira? O que eu realmente tenho feito com as minhas finanças? E eu creio que aquele que não se dedica a uma reflexão difícil acaba tendo uma vida difícil. Talvez uma outra fórmula, se me permitem aqui, né? Isso eu comento muito com a minha esposa. Eu falo assim, querida, a gente tem 2 filhas, tá? Uma de 12, quase 13, e uma de 10 e meio. Eu falo, a gente tem que também entender que com as nossas filhas, até entre a gente tem 2, basicamente, no que tange aos relacionamentos entre a gente, com as nossas filhas, nossos pais, etc., 2 escolhas. Ou a gente vai optar por ter conversas fáceis, e provavelmente a vida vai ficando gradativamente difícil. Ou a gente vai ter que encarar conversas difíceis para que a vida gradativamente fique mais fácil, né? Sensacional. Então, eu creio que é isso que os médicos começam a perceber. Por que minha vida está ficando mais difícil? Porque eu estou fazendo as coisas que parecem mais fáceis. Que parece que está todo mundo fazendo e eu também tenho que fazer, né? Tem o famoso medo de ficar de fora, né? O FOMO, Fear of Missing Out. Eu tive nos Estados Unidos, mês retrasado, numa conferência, e o cara trouxe um conceito novo que ele disse, e se a gente substituísse o F do fear pelo P do pleasure, né? Ele criou o POMO, ou pleasure of missing out, o prazer de ficar de fora, né? E isso requer um projeto com clareza, um projeto individual, ter conversas difíceis, realmente poder, por que eu decido do jeito que eu decido? Por que eu penso do jeito que eu penso? Por que eu uso os meus recursos do jeito que eu uso? De recurso financeiro é só um deles. Por que eu uso o meu tempo do jeito que eu uso? Por que eu uso as minhas habilidades do jeito que eu uso, né? E é importante ter alguém para articular essa conversa, para conduzir essa conversa. Então acho que a raiz tem muito a ver com um traço cultural de uma identidade frágil que a gente tem, identidade essa não muito pautada em quem a gente é, mas no que a gente tem e no que a gente faz. E a consequência disso é a ausência de paz. Porque mesmo em silêncio, as mentes estão repletas de ruído e de barulho.
Aí é um pouco disso que a gente busca ajudar, e o dinheiro é só o meio que a gente usa para isso, é só o fio condutor para esse tipo de diálogo. Espetacular, não só, aliás, complementando, né, a questão da falta de paz, né, eu vejo que o médico eu diria que isso é cultural do ser humano, a questão do imediatismo, a preferência temporal que você mencionou, né, acho que uma das grandes, como o André falou, uma das grandes características de pessoas que têm sucesso a longo prazo é a preferência temporal, que resumindo, você conseguir postergar as recompensas e suportar a dor, e suportar também você não ter resultados que sejam admiráveis de fora. E veja, a independência financeira ou um patrimônio que lhe dê tranquilidade financeira, ou que deixe você menos dependente da tua mão de obra ali todo dia, isso não é visível. Agora o carro, a casa, o relógio, enfim, tudo isso é visível. Exato. Então existe uma necessidade também nossa de se preocupar menos em parecer bem-sucedido. Sem dúvida, sem dúvida. E estar muito mais focado em ser bem-sucedido. E muitas vezes uma coisa vai ter que sacrificar a outra. Para você ser mais bem-sucedido, eventualmente você vai, por um bom período de tempo, vai ter que parecer menos bem-sucedido. Você vai andar com um carrinho humilde, eventualmente não vai morar no menor lugar, mas a longo prazo vai ser muito mais benéfico. E aprofundar a reflexão, André. O que é ser bem-sucedido? Né? Então, para algumas pessoas tem um aspecto profundamente financeiro, né? Naturalmente que nós precisamos ter o equilíbrio, né? Ter uma vida integral em que a gente seja em condição de cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, para poder ter uma vida integral. Mas necessariamente o ápice financeiro de uma pessoa difere para outra. Eu agora, recentemente, um amigo que formou nobremente uma filha médica, e eu não vou falar aqui a função dele para que os colegas não saibam quem é, porque ele veio de uma profissão que não exigia estudo, né? Ele herdou do pai dele, muito humilde, e ele conseguiu formar a filha médica, e ela mora na região que a gente mora. Ela tem 2 anos de formada, está lá no maior condomínio da região. Está trabalhando, tem um mérito para isso, e de repente para ela, naquele momento, né, aquilo é todo o sucesso, representa todo o sucesso. Então eu acrescentaria aí, se vocês me permitem, nessa conversa profunda, né, de alta consciência, a visão, né, a gente ter a capacidade, ter a condição, procurar apoio para ampliar a nossa visão, para ampliar os critérios da nossa tomada de decisão. Quais são os critérios que eu utilizo para definir o meu bem-sucedido? Quais são os critérios que eu utilizo no meu ambiente familiar? É algo que te chamou a atenção, André? No início da tua jornada, foi um pai que ficava à mesa com os filhos, comparado com um pai que não ficava à mesa. Então, que preço isso tem para você? Então, a gente conseguir ter a capacidade, e aí eu acredito que nós temos uma forte reflexão da nossa cultura, nós somos muito pobres, talvez, no nosso critério de tomada de decisão, no nosso critério de análise. Vamos ampliar os nossos critérios. Vamos ampliar os nossos debates para que a gente possa compreender. Por exemplo, eu dou um valor enorme para a viagem. Um valor enorme. Então você pode me dar se você falar que vai ter o carro aqui mais... Eu gosto de carro também, se você falar do carro mais espetacular e se eu tiver que trocar por uma viagem, eu vou trocar por uma viagem. Também gosto de educação, de desenvolvimento. A gente precisa conseguir diferenciar isso. Por que eu estou estendendo um pouco isso? Porque nós temos aqui também uma audiência diversa, né, em vários momentos. Tem aquele que está começando, tem aquele que está no meio da jornada, tem aquele que tem sucesso na jornada e vai empreender. Mas uma coisa que o André falou aqui é fato. O médico, ele tem uma capacidade analítica muito boa. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nós estamos tratando aqui com uma classe que, para ser classe médica, não é uma classe qualquer, né? É alguém que tem um bom nível de preparo. Então me parece, André, eu queria ouvir vocês, me parece que a gente precisa trabalhar o nosso nível de consciência. Né? Eu te ouvindo, eu resgatei uma história, acho que tem muito a ver com essa questão da consciência e talvez uma aplicação prática e até filosófica dessa questão da consciência, e essa história ela é sobre o que eu também tenho aprendido, que é
a pergunta mais difícil que pessoas que estão apontando a sua vida e começam, sabe, você começa a olhar para o horizonte e fala assim, opa, eu acho que eu tenho uma boa chance de ter algum sucesso, de ter alguns bons resultados, né? Tem uma pergunta que ela é a mais difícil de responder. E essa pergunta, acho que é melhor contar uma história para a pergunta ficar mais aderente, né? E a história diz o seguinte, tinham 2 amigos, esses amigos estavam em Nova York. E um deles falou para o outro o seguinte, cara, eu vou te convidar para uma festa nesse próximo sábado, no prédio mais caro da cidade, no último andar, de frente para o Central Park, e você vai conhecer ali as pessoas mais bem-sucedidas de todo o mundo. Empresários, médicos, artistas, esportistas, políticos, as pessoas mais incríveis do planeta. Tope nessa festa comigo? Outro amigo, um cara mais laid back, assim, ele disse, acho que não, tem um jogo que eu quero assistir no sábado à noite, não me interessa muito. Cara, você não está entendendo porque o que eu estou te convidando é a festa mais incrível, com as pessoas mais incríveis. Essas pessoas têm absolutamente tudo. Tudo que elas quiserem, elas têm. Eu acho que agora eu vou nessa festa. Mas só para te provar o seguinte, eu tenho uma coisa que essas pessoas não têm. Aí o amigo que fez o convite falou assim, não, você tem que ir na festa, você não está entendendo o lugar, as pessoas que você vai conhecer nesse lugar. Tá bom, vamos na festa no próximo sábado, toparam ir para a festa. Chegaram naquele prédio maravilhoso, todo de vidro, subiram o elevador panorâmico, sobe trocentos andares ali numa hipervelocidade, já abre o elevador, já está naquele ballroom ali, tudo de vidro, de frente para o Central Park, piano de caudas, lagostas sendo servidas, melhores drinks e tudo mais. E realmente, as pessoas mais incríveis. Imagina as 10 pessoas mais, elas vão estar lá e mais outras 100 junto ali, se você puder imaginar. Aí que fez o convite falou, e aí, não valeu a pena você ter vindo para cá? Ele disse, cara, a festa é legal, a comida é boa e tal. E aí o amigo está perguntando, e aí, você ainda acha que você tem alguma coisa que essas pessoas não têm? Olha, eu tenho certeza que eu tenho uma coisa que essas pessoas não têm. Olha para cá, olha para frente, olha para o outro lado, você tem noção de quem está? Eu estou vendo exatamente quem está aqui, mas eu creio que eu tenho uma coisa que essas pessoas não têm. E o que ele tem é a pergunta mais difícil para ser respondida. Ele diz então, sabe o que eu tenho que essas pessoas não têm? Eu tenho o suficiente. Eu tenho o suficiente. Né? E isso é uma pergunta dificílima para responder para quem começa a dar os primeiros passos, ou está no meio da jornada, ou está... A gente nunca tem o sentimento de que tem o suficiente. Fato. Tudo tem que ter uma escala maior, um tamanho maior, um alcance maior. A gente vive uma geração de pessoas que não são satisfeitas no final do dia. Né? Então, quando a gente pensa o processo de decisão e a ampliação de consciência, eu acho que essa é uma reflexão também, e ela é muito importante quando ela for feita no contexto conjugal, e a depender da idade dos filhos, que eles participem dessa reflexão. O que é suficiente para a gente? Quais são as digitais que a gente quer imprimir para as nossas famílias? Posso contar mais uma história? Que tem a ver com viagem? Né? Eu sou casado com Luzia, minha esposa é mineira. Entre cunhados e cunhadas eu tenho 9. Né? Ela é do interior de Minas, uma cidade pequenininha. E logo quando a gente não começa a namorar e a coisa começa a ficar um pouco mais séria, eu viro para a Luzia, e nesse momento algumas mulheres elas têm arrepios, né? Eu falo, querida, eu estou gostando muito de você, eu acho que isso aqui tem tudo para dar certo, mas eu quero deixar uma coisa clara, desde já. Eu vou por um bom tempo morar de aluguel. Afinal de contas, eu quero primeiro construir um patrimônio para depois comprar um negócio que gera despesa para a gente. E ela não concordava com isso, em hipótese alguma. Aí eu então mostrava as minhas planilhas, eu mostrava o meu planejamento, fazia por A mais B que morar de aluguel valia mais a pena, e ela depois, eu demorar ali uns 40 minutos argumentando, ela dizia, ok, mas eu quero. Né? E naturalmente, geralmente as conversas não iam para um bom lugar.
Porque esse é um tipo de conversa que geralmente ela fica restrita a quem está certo e quem está errado, porque não houve uma conversa, uma consciência maior do o que é certo e o que é errado. Por isso que também numa relação conjugal, muitas vezes é importante ter alguém organizando esse diálogo, porque rapidamente, mesmo sem querer e com amor, é um casal que se ama, mas essa conversa, a conversa sobre dinheiro, tem alta probabilidade de ir para quem está certo e quem está errado. Porque falta o que é certo e o que é errado. O que tem a ver isso a ver com viagem? Já no segundo ano da live, a gente é convidado para dar um testemunho sobre o que a gente havia fazendo, mas nos Estados Unidos. Aí ela me acompanhou, foi a primeira vez que ela foi para os Estados Unidos. Né? E adivinha? Ela gostou de viajar. Né? E ali a gente já estava também começando a pensar sobre a constituição de uma família, como é que a gente imaginava aquilo tudo, aí a necessidade do diálogo, do fazer isso de forma intencional, e a gente então decide que um uso saudável do nosso dinheiro, porque notem, planejar-se financeiramente não é também unicamente sobre guardar, guardar, guardar. Né? Ninguém está aqui para ser a pessoa mais rica do cemitério. Né? Oi, eu morri com 20 milhões. Ah, André, você é planejador financeiro, morreu com 20? Eu não fiz nada disso e morri com 25. Bom, a gente errou muito. Né? Primeiro porque a gente não foi generoso quando a gente tinha que ser generoso, a gente não fez um uso positivo do recurso. Então, ninguém está aqui para ser as pessoas mais ricas do cemitério. Mas a gente tomou uma decisão de que a gente ia morar 1 mês por ano numa cidade diferente no mundo. E desde que a minha mais velha nasceu, a gente tem feito isso, com exceção de 2020 e 2021. A gente já morou em os 5 continentes. Que ideia. E hoje, não é uma ideia, eu tô vendo que você está anotando. Mas olha que interessante. Fantástico. Isso requer diálogo, consciência, qual é o projeto da família, e também requer dinheiro. E talvez se eu não fizesse isso, eu poderia talvez me aposentar 4 anos antes, 5 anos antes, mas planejar a vida está acima de planejar as finanças. O que a gente realmente, quais as histórias que a gente quer contar? Que mesa de jantar que eu quero um dia poder ter, talvez com os filhos dos meus filhos, ou seja, com os meus netos, e as histórias que eu quero poder compartilhar ali naquele contexto. Né? E hoje é impressionante ver as minhas meninas, esse último ano a gente esteve na Patagônia, e elas já têm agora, e esse é o primeiro ano que a minha filha caçula, ela tem que fazer 10 anos, então eu também usei esse arranjo familiar para ensinar para minha filha mais nova que as coisas têm um tempo, que ela tem que aprender a esperar. Uma outra decisão que a gente tomou lá em casa é que as meninas tinham que aprender 2 coisas fundamentais enquanto mulheres: autoestima e aprender a esperar. Acho que aprender a esperar todo mundo precisa ter, né? Então, porque o que significa esperar? Até esse ano, a mais nova não podia sugerir um local para a gente ir. Tinha que fazer 10 anos. Né? Já a mais velha, como está indo para 13 anos esse ano, ela então já apresenta 3 cidades que ela gostaria de conhecer. E aí ela vê a economia da cidade, a cultura da cidade, os lugares para passear, as comidas mais típicas, e ela vai aprendendo acerca daquilo lá. Se eu mostrar o trabalho que a minha caçula está fazendo, está dando um banho em todo mundo. Mas por quê? Porque ela viu a irmã. Então ela tem o exemplo. Então, você está vendo como uma pequena coisinha, uma pequena decisão, quando implementada de forma consciente, você ensina a esperar, você ensina a se planejar, você ensina a se dedicar, você ensina a pesquisar. E o dinheiro é só o fio condutor de tudo isso. Então, esse é um bom planejamento financeiro. Não é só sobre fazer orçamento, só sobre fazer fluxo de caixa, só sobre aprender a investir dinheiro. Isso também é fundamental. Né? Mas isso faz com que o ato de se planejar fique muito mais interessante, muito mais saboroso para todo mundo na família. Né? Só para compartilhar 2 histórias. Espetacular, irmão. Você deu uma excelente ideia para muita gente, eu acho que agora. Sem dúvida. Eu anotei aqui. Eu vou pedir a você que traga um ponto que você fala de clareza, né? Eu acho, evidentemente, é fundamental. Eu queria, até revisando um pouquinho, para deixar nossa audiência com um plano de ação mais bem definido, que ele já possa começar a trabalhar em algo, quais seriam os pontos que seriam decisões de clareza que as famílias, o médico, enfim, que a gente deve ter no ponto de partida? Você mencionou estilo de vida,
eventualmente nível de vida, mas quais são os pontos que a gente precisa tomar uma decisão sobre? E eu vejo que, em geral, as pessoas não costumam tomar decisões sobre esses pontos importantes. Como você colocou, o suficiente, né? É uma decisão que as pessoas não tomam, mas quais são as decisões fundamentais que a gente tem que tomar no ponto de partida, a partir da hora que a gente quer ter um pouco mais de uma vida mais planejada, mais ordenada? Eu acho que tem dois, até a pergunta é muito boa, porque eu acho que ela aponta para questões muito práticas. Então, e fazendo aqui uma fusão do uso do recurso financeiro e uso de um outro recurso que é absolutamente escasso, que é tempo, eu proponho 2 exercícios que é muito fácil a gente fazer. O primeiro deles, no que tange ao recurso financeiro, o orçamento é a peça-chave para qualquer diálogo sobre finanças pessoais, planejamento financeiro pessoal. O orçamento é a peça-chave. E geralmente é uma peça negligenciada, né? Começo do ano, geralmente, todo mundo faz planilha, promessa e dieta. Isso não sobrevive ao carnaval, né? Verdade, planilha, promessa e dieta, né? E não chega no carnaval. Mas, por exemplo, uma dica prática. Geralmente, quando a gente decide fazer um orçamento, a gente organiza o orçamento em gastos fixos ou variáveis, né? Mas acho que tem uma maneira melhor de organizar isso. Talvez, ao invés de organizar entre gastos fixos e variáveis, organize entre gastos frequentes e eventuais. Vou dar um exemplo. Não sei se você sabia, se você for casado, mas o seu cônjuge, ele é meio teimoso, né? Ele tem a mania de fazer aniversário no mesmo dia, do mesmo mês, todo ano. Você está entendendo o que eu quero dizer? Vai ter uma festa, se o teu estilo for festa, aí vem a questão da consciência, né? Vai ter que ter um presente. Então você pode, talvez, poxa, eu vou me organizar para X mil reais a cada 12 meses no aniversário de cada um. Nenhuma novidade. Todo começo de ano tem o quê? O IPTU. Porque se você olha só frequente e eventual, você não enxerga isso. Vou dar o exemplo do carro que você muito bem citou do médico, né? O que é absolutamente comum. Eu acho que eu consigo financiar uma BMW aqui. Vai dar uns 5 mil reais a parcela mensal, vou gastar uns 1.500, 2.000 de combustível, mais um tanto de sem parar, e acho que dá para tocar esse negócio. E quando você coloca, por exemplo, porque agora não são mais gastos frequentes, são gastos eventuais, digamos, 1/6 da manutenção desse carro. Então você pega o valor eventual e divide pelo prazo. 1/12 do IPVA, 1/12 do seguro, sobre 24 de uma troca de pneu de uma BMW, né, que é caríssimo, o pneu da BMW é caro, né? Você olha e fala assim, caramba, eu pensei que eu podia financiar uma BMW, porque eu somei tudo isso daqui, digamos, dava 8 mil reais, mas quando eu mensalizo os gastos eventuais, dá mais 6. Então agora virou uma conta não apenas de 8, mas 8 com 6, de 14 mil por mês. E aí você então tem que tomar uma melhor decisão a partir do momento que você tem o quê? Um diagnóstico mais preciso, uma imagem mais clara, como acontece em qualquer atividade médica. Quanto melhor a imagem, quanto melhor o diagnóstico, melhor a rota, o rumo de ação. Então o orçamento é uma peça fundamental. Outro engano que muitas pessoas cometem ao elaborar o orçamento, ela coloca lá, então, tá bom, para cada gasto eu vou ver se é frequente ou se é eventual. Aí ele põe lá, talvez, condomínio, ou aluguel, ou financiamento, combustível, roupa, comer fora de casa, conta de celular. Aí ele põe uma linha lá chamada cartão de crédito, o que também é um outro erro, né? Porque, nota, o orçamento ele tem que apontar o destino final do dinheiro. E o cartão de crédito não é o destino final do dinheiro, é um meio de pagamento. Não obstante, é chamado meio de pagamento, ou seja, está no meio entre onde o seu dinheiro está e para onde você vai gastar ele, né? Então ali dentro, aí o cartão de crédito geralmente é a linha maior que tem. Mas você não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Você não tem uma visão clara de onde está o problema. E se você então não coloca uma linha chamada cartão de crédito, mas enxerga ele como meio de pagamento, o que você tem? Clareza de como e para onde o dinheiro de fato vai. E isso então traz mais consciência, né? Se você for casado, eu te convido para um exercício. Pega o seu cônjuge e pede para ele olhar para um lado, você olha para o outro. E você então vai falar assim, querido, querida, vamos estimar o valor aqui que a gente acha que gasta em 5 ou 6 itens. Aí um não vê o que o outro está escrevendo, né?
Aí vamos ver quanto a gente gasta por mês em supermercado, açougue, frutaria e etc. Coloca esse item número 1 e coloca um valor mensal. Tá bom. Quanto a gente gasta em comer fora de casa, pedir um iFood, comer uma pizza no final de semana, coloca um valor. Quanto a gente gasta, na média, por mês, por exemplo, em roupa. Roupa pra gente, de repente, se já tiver filhos, roupa para os filhos. E coloca um valor. Faz isso uns 5, 6 itens e depois soma. 9 em cada 10 casos, a gente vê uma diferença absurda da perspectiva que tem um cônjuge da do outro. Aí vamos imaginar que a família é uma organização, e uma organização importante. E se me permite aqui, talvez a mais importante de todas elas. Tá? E você tem 2 VPs. Um acha que essa organização está indo para o norte, o outro acha que essa organização está indo para o sul. Onde é que ela pode acabar? Parada em algum canto errado, né? Depende de quem mais que puxa mais. Né? Isso é um pouco do que o meu pai disse, quando disse, se a gente tivesse alguém que ajudasse a gente a enxergar, porque a gente nunca dialogou sobre isso. E a gente sempre teve perspectivas diferentes, mas nunca ninguém para alinhar as perspectivas. E é isso que traz paz conjugal também, né? Então, o orçamento é uma peça central, inclusive para quem já tem o privilégio de ter um bom patrimônio. Porque eu conheço gente que tem bons patrimônios, na casa de dezenas de milhões, mas que se não olha o orçamento, é matematicamente claro e visível de que muito provavelmente o patrimônio vai acabar antes da vida se encerrar. Isso é absolutamente comum num país como o nosso. A gente não faz ideia do quanto isso acontece. Né? Aí tem um outro exercício, que é também prático, que é, lembra, são 2 recursos, o dinheiro e o tempo. E a gente faz muito esse exercício com os clientes, que é chamado agenda em blocos. Né? A gente enxergar como é que eu posso fazer um uso melhor. O que é uma agenda em blocos? É você ver sua agenda, dizer, esse tempo está dedicado para isso, esse tempo para aquilo, é o orçamento do tempo. Da mesma maneira que a gente faz o orçamento do dinheiro para onde ele deveria ir, a gente também tem que olhar para a nossa agenda e dizer como é que eu posso fazer um uso mais intencional, planejado, deliberado, cuidadoso do tempo. E talvez um conselho, se me permitem, incluir na agenda aquilo que é verdadeiramente importante para você. E principalmente, caso casado e com filhos, dialogando com eles. Ou seja, o tempo com os filhos tem que estar lá. O tempo com o cônjuge tem que estar lá. Né? E aí você então tem uma radiografia de como sua vida anda, seja no uso dos recursos dinheiro, seja no uso de um recurso absolutamente escasso que é o seu tempo. Né? E aí para essa questão do tempo a gente tem várias outras ferramentas que a gente foi criando ao longo do tempo para servir as pessoas, contribuir na direção de elas terem clareza de o que de fato eu tenho feito com a minha vida. Né? Mas essas 2 peças, elas são seminais, elas são fundamentais e elas já entregam uma absoluta clareza que muita gente não tem. Eu não sei para onde meu dinheiro vai e eu tenho a sensação de que, Deus, é quinta, sexta-feira e parece que eu não fiz nada essa semana. Né? É porque a gente não tem uma agenda intencional para o tempo. E quando tem, a gente também não contempla, não pondera e não inclui nessa agenda tempo com a família, tempo sozinho, se for o caso. Eu estou numa fase da minha vida onde eu preciso estudar para alguma coisa, um tempo intencional para aquilo. Então, são pequenos ajustes que trazem grandes resultados. Tempo e dinheiro é uma coisa prática que todo mundo pode começar a fazer. Uma alocação de recursos aplicado a vários aspectos da vida. Né? Quero incluir um elemento, se me permitirem, ao tempo e dinheiro, é a saúde. Né? Para que, eu sempre falo isso com os meus, ou mentorado, executivo, amigos executivos, que também tem que calibrar o tempo, dinheiro e saúde. Normalmente, quando a gente é jovem, nós temos tempo, nós temos muita saúde, mas não temos dinheiro, né? A gente quer tanto dinheiro, corre atrás do dinheiro, fica escravo do dinheiro, tem dinheiro, não tem tempo, e depois acaba a saúde. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas apenas um comentário fantástico, a tua colocação aqui. Nós estamos tendo uma lição preciosa, né, muito reflexiva, e eu fiquei imaginando, você está falando muito de família e valorizando o plano de vida
antes do plano financeiro, isso é fantástico. E a nossa justificativa, normalmente, é porque nós temos que dedicar tempo ao empreendimento, ao trabalho. Mas eu desafio aqui as empresas, os empresários, os empreendedores que estão nos assistindo a pedirem ao seu contador uma atenção ao balanço patrimonial. Porque, pela minha experiência, de cada 10 empresas que a gente senta para fazer uma análise, 9 empresas têm um balanço patrimonial deficitário. Ou seja, se elas decidirem ao longo de uma jornada de investimento e de trabalho, e de construção de patrimônio, inclusive, se elas decidirem parar a operação, o balanço é negativo, ou seja, tem que colocar dinheiro para poder fechar uma operação. Então esse é um grande, nesse ambiente de consciência que nós estamos aqui, vale a pena refletir que empresa não é a desculpa para o planejamento da vida. Que espetacular. E a palavra é intencionalidade, né? Intencionalidade. André, queria que você traçasse mais diferenças entre, pense aí nos teus 5.000 médicos, famílias que você cuida. Certamente você não conhece cada um pessoalmente, você conhece muitos deles. Que outros padrões você enxerga que fazem a diferença no nível de, vou colocar como de prosperidade, né? Prosperidade no sentido amplo, né? de êxito familiar, espiritual, financeiro, profissional. O que mais você vê de diferença entre aqueles que realmente a gente acaba admirando pelo que estão construindo e aqueles que a gente acaba não tendo uma admiração? Olha, eu acho que a ordenação da vida acaba sendo realmente, como a gente já citou. Um outro ponto que eu brevemente citei é aprender a esperar, né? É uma absoluta virtude hoje em dia. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que saber esperar. Outra coisa que você muito bem citou aqui, só recapitulando, uma intencional diluição da medida comparativa, né? Então, é notável o profissional da saúde que tem uma tendência a se comparar, e uma outra coisa que acho que é importante também, que ainda não citamos, que também é muito típico de profissionais da saúde, por decorrência do que a gente citou, que é uma alta capacidade cognitiva. É uma turma craque em criar versões acima dos fatos. Mas eu faço isso, aí ele cria toda uma lógica absolutamente bem articulada, muito bem estruturada para justificar o que ele sabe desde o início, que é um engano. Então, criar menos versões, fazer menos com que a conta feche para te criar, para que você tenha um conforto que é geralmente muito efêmero. Outra coisa que eu acho que é isso, agora de maneira mais pragmática, né? Quem de fato acompanha os seus gastos, mas nota, aqui não é apenas acompanhar na direção de controlar o que está acontecendo, é acompanhar na direção de ver se aquilo que você se propôs a fazer de fato está acontecendo, e se não tiver, uma velocidade para ajustar a rota. Porque tem gente que acompanha, mas acho que aí vem as versões. Não, mas é que nesse mês a gente recebeu gente, teve isso, teve aquilo. Aí você olha e está em agosto e todo mês teve alguma coisa que aconteceu que te tirou de onde você deveria estar. Isso é importante porque dentro ainda do orçamento, uma outra questão que a gente traz de maneira muito relevante para as famílias é o que a gente chama de orçamento sobra zero, né? Então, muitas vezes, mas quanto seria legal sobrar de um orçamento todo mês? Será que sobra 10, 15, 20, 30? Aí a gente defende a ideia de que o bom é quando não sobra nada, né? Nesse momento pode ter gente que está escutando assim, eu sempre soube que não era para sobrar nada, fiz minha vida assim. Tá olhando para a esposa e falando, não falei. Vou parar de economizar agora. Mas o sobra zero aqui é na direção de que investimento é uma linha do seu orçamento e não o dinheiro que sobra, quando sobra, se tudo dá certo, né? Então é uma conta intencional. Agora, para a gente ter esse investimento intencional, a gente tem que saber decodificar algumas coisas. Por exemplo, quanto que eu preciso de fato investir todo mês para poder me aposentar do jeito que eu quero me aposentar, quando eu desejar me aposentar. E eu vou ficar aqui usando ainda uma palavra que essa palavra está em desconstrução, né? A aposentadoria.
Até porque se você olha a etimologia dela, é uma coisa que ninguém quer, né? Aposentadoria vem de aposentos, né? Você ir para os seus aposentos. Se você vê em inglês do retirement, retire-se para os seus aposentos, né? É muito triste, né? Mas existe um número e existe uma função matemática. Quanto antes você começar, melhor, né? Mas, de novo, você também não pode fazer da aposentadoria um ídolo. Isso também é um cuidado. Geralmente, aqueles profissionais que podem até ter um bom patrimônio e ter uma vida financeira que, se você olha sobre o aspecto técnico, ela parece robusta, ele tem na questão financeira o ídolo. E aí ele vai perdendo algumas experiências, ele vai perdendo algumas coisas que também são inerentes ao tempo. Mais um exemplo, né? Eu com Maria Camila e Maria Fernanda, as minhas duas filhas. Graças a Deus, e é graças a Deus de fato, eu pude perceber que tinham algumas coisas que eu precisava gastar com as minhas filhas aos 5 e 3 anos de idade, que não adiantava eu poupar para depois gastar com 15 e 13. Passou, né? Hoje elas estão com quase 13, quase 11, é um outro tipo de uso do recurso que eu tenho que ter, e isso tem que estar no meu orçamento, que se eu poupar para quando elas estiverem com 23 e 21, não vai mais ser a mesma coisa. Passou. E não há o que volte. Não há o que volte. Por isso que é de fato planejar a vida como um todo e não só planejar o dinheiro, né? Eu acho que a festa de 15 anos, perdão, André, festa de 15 anos não dá para fazer aos 16. Não dá para fazer aos 16. Uma outra história curiosa, e mais da metade entre afilhados e afilhadas eu tenho 17. E pelo menos 9 destes de famílias que tinham como plano não terem filhos, porque era caro. E curiosamente, quase todos, ou um ou outro do casal era o caçula. Aí eu sempre brinco, se teu pai tivesse feito a conta, né? Aí, através de um planejamento financeiro, é impossível. Aí eu digo, aqui eu não tenho meio termo, aqui eu não. É errado você ponderar acerca do exercício da paternidade e maternidade a partir de uma variável financeira. Sim, é uma conta para pagar, a gente tem que olhar isso de maneira madura, mas não pode ser isso o fator decisivo, né? E aí você, então, dialoga, você entra um pouco na intimidade do casal, você organiza as finanças, você organiza os recursos, os filhos vêm, e você falou da festa de 15 anos, só esse ano eu tenho 4, né? E aí você tem que dançar. E coitada das minhas afilhadas, porque um cara ruim para dançar sou eu, né? Depois dos bastidores eu te mostro um vídeo Vou dar uma dica, pra você hein? dar risada. Vou dar uma dica depois, hein? Dá uma dica. Tem que ensaiar um pouquinho, né? Tem que pagar um professor aí. A última eu fiz, eu falei assim, não, tá tranquilo. Ela me mandou, André, você topa encarar 10 sábados de aula? Eu falei assim, 10 sábados? Acho que 2 eu dou conta do recado. Depois, no final da primeira aula, eu já falei, será que dá para ser uns 20 sábados? Né? Será que dá para aumentar o período? Mas, enfim. Então, eu acho que são de fato múltiplos fatores, né? Mas eu acho que ainda a questão principal, viu, Rômulo, é essa questão do primeiro fazer o que precisa ser feito e saber dialogar acerca do que precisa ser feito para depois fazer o que a gente gostaria de fazer. É um pequeno ajuste que, quando feito, muda por completo a condução da vida como um todo. Espetacular, Maico. Espetacular. Queria fazer uma última pergunta para você aqui, André, que é sobre um pouco de como que a gente transmite isso para os nossos filhos. Uhum. Porque, eventualmente, algumas famílias conseguem ter êxito no sentido integral, mas isso não é transmitido aos filhos. Então, o patrimônio que é construído serve para causar briga depois num inventário, e esses filhos não conseguem transmitir essa disciplina sobre a vida de sucesso, de prosperidade, sucesso integral, e acabam dilapidando tudo. Tem até o ditado, né?
pai rico, filho nobre, neto pobre. Como nós podemos aqui, além de conseguir governar bem nossa vida, nossas famílias, conseguir transmitir isso para os nossos filhos? Muito bom. Acho que a primeira coisa é, a partir de uma idade, os filhos devem participar, né? Pelo menos no estilo que a gente imprime no contexto da life, do grupo como um todo. Geralmente, a primeira reunião que um filho é convidado a participar é ao redor dos 12 anos de idade já. Claro que existe uma agenda para isso. E se é a partir dos 12, eu também devo dizer o seguinte, muito antes disso, deixa a criança ser criança, né? Os nossos filhos também, hoje muitos têm uma agenda parecida com a do adulto, né? Atribuições parecidas com a de adultos. Eu acho que a gente tem que deixar a criança ser criança. E talvez um dos elementos importantes lembra que eu falei do aprender a esperar? E, de novo, eu celebro muito e honro muito a minha esposa por isso, porque o grande mérito está com ela. Ela sempre fez questão de fazer as nossas filhas ficarem entediadas. Se me permite aqui mais um testemunho, a minha mais velha, que está para fazer 13 anos, era, até esse ano, a única que não tinha celular. E a gente fez isso de maneira intencional, né? Por que ela era? Porque esse ano, alguns outros pais da escola, depois porque a gente também decidiu ter uma conversa com esses pais sobre o assunto, então note como que você transmite isso para os filhos, também como exemplo, participando da vida deles, participando da escola deles, participando e buscando também convívio com os pais, porque nessa idade, pelo menos das minhas, os amigos são tudo, né? Então, qual a decisão que a gente tomou? Vamos fazer uma aproximação com os pais. Mas não aquela aproximação do tipo, acho que vai chover hoje, hein? Pô, que esporte que você gosta, que esporte que eu gosto. Vamos ter conversas mais profundas. Vamos buscar conversas que fazem parte da vida dos nossos filhos. E o celular é uma delas, é uma fortíssima, né? Então, hoje, da turminha da minha filha, que são ali 6 meninas, outras 2 optaram também por não mais ter celular. Até a Maria Camila, que é a minha mais velha, ter celular. Notem, a minha filha não é uma alienígena, tá? Ela pede celular desde sempre, desde sempre. Mas a gente não... Eu digo para os pais, isso eu ouvi de um pastor que marcou minha vida. Ele disse uma coisa muito simples e absolutamente poderosa. Ele disse, André, enquanto pai, não tenha pressa de ser amado. Muitas vezes a gente faz o que a gente faz com os nossos filhos porque a gente tem pressa de ser amado de volta. A gente muitas vezes está um pouco ferido nisso e a gente não acha que... E a gente não teve pressa de ser amado, né? A gente disse não, a gente repetiu o não, a gente reforçou o não, a gente conversou sobre o não, e tem hora que ela não entendia, a gente fala assim, o seu papel aqui agora não é entender, o teu papel agora é respeitar e esperar que o teu tempo vai chegar, né? Aí, caminhando, fazer o que eles façam parte disso. Lá em casa, é só um exemplo, né? Elas fazem parte desse planejamento financeiro nesse evento anual que a gente tem, que é uma cidade diferente do mundo, né? Então, hoje, a minha mais velha, ela já começa a pensar também qual vai ser o budget necessário para isso. Então, note, não é só sobre tenha um dinheirinho e guarde um dinheirinho. Isso é fácil de fazer. E a criança aprende isso. Não significa que o adulto depois leve esse aprendizado lá para frente, né? Eu tenho também tido o privilégio de participar já há um bom tempo de uma reunião na ONU que discute financial literacy. E Estados Unidos, Alemanha, Singapura, tem um destaque também na África do Sul, que fazem programas de financial literacy há 30, 40 anos, e o único resultado é they don't work. Eles não funcionam. E grande parte não funciona porque você pode, numa escola, pode ensinar a criança a reciclar. E ela consegue facilmente reciclar em casa ou levar parte daquele processo de reciclagem para casa. Você pode ensinar uma criança a importância de apagar a luz. Ela consegue fazer aquilo. Ensinar finanças pessoais, ela chega em casa e adivinha o que acontece? Os pais fazem completamente o contrário. Ou não dialogam sobre aquilo. Ou se dialogam a partir de quem está certo e quem está errado. Isso não gera formação na criança, gera confusão para a criança. E o produto da confusão é a deformação da criança no que tange à educação financeira. Então, acho que não é aprender a lidar com o dinheiro da maneira tradicional como a gente tem percebido, mas é
ver que os pais dialogam, que os pais se importam, que os pais não têm pressa, que os pais sabem esperar. E aí, gradativamente, os filhos vão crescendo e eles crescem com virtude. Se você tem virtude, você coloca técnica. Se você não tem virtude, você pode até colocar técnica, mas ela é curto-prazista. Ela não tem o quê? Solo para criar raiz, e depois da raiz, o caule crescer e o fruto ser gerado, né? Então, eu acho que até o filho estar em casa, né, antes da faculdade, é um tratamento mais de virtudes. Não ter pressa para ser amado, entender o tédio, aprender a esperar e ver principalmente que os pais exercem na direção de fazerem o que estão dizendo que tem que ser feito. Aqui talvez também um ensinamento bíblico, né? Sim, sim e não, não. Não é incomum os pais dizerem um negócio, mas rapidamente depois reformarem. Lógico, se for um engano, você chega e fala assim, opa, pisei na bola, a gente vai mudar de rota por aqui. Mas cuidado para não fazer isso constantemente. Isso vai gerando também confusão, que resulta em deformação, né? E depois, eu acho que aí sim, questões mais técnicas e pragmáticas. Poxa, recebeu um dinheiro, já investe uma parte. Hoje lá em casa, se me permitem mais uma história pessoal, a gente tem também... isso eu também aprendi, né? A gente sempre vai discutir, e muito provavelmente todo mundo está escutando a gente também, a gente sempre vai discutir riqueza a partir de uma mesa, a gente sempre vai discutir, me desculpem, pobreza a partir de uma mesa de riqueza. Eu nunca passei fome, né? Eu cheguei a comentar, né, que em casa, quando tudo dava certo, era uma semana no Guarujá, mas eu nunca passei fome, né? Minhas filhas também não. Então, eu acho que elas têm o direito de conhecer uma realidade diferente. E os pais têm o dever de mostrar. Então, hoje, uma conversa central que a gente tem em casa, a gente decide em casa sempre doar um valor por mês. E hoje também, além da viagem de uma vez por ano, que é muito legal, que é muito gostoso, etc., a gente sempre conversa. Para quem que a gente vai doar? Já pintou o ajudante do estacionamento da escola, já pintou o pai de uma amiguinha que elas ficaram sabendo que estava enfrentando um desafio, que talvez a amiguinha tinha que sair da escola. Já pintou o tio, porque ela ouviu um tio que estava com vontade de trocar de moto, né? E a gente então conversa. Quem que a gente pode, de alguma maneira, contribuir? Para quem que a gente pode contribuir? Para quem que a gente pode exercer a generosidade, né? Então acho que, enquanto em casa, concentre-se mais nas virtudes e menos nas técnicas, se me permite sair um pouco do senso comum nessa resposta. Uau, extremamente impactante, e anotei muitas coisas. Poxa, eu vou sair daqui, a gente precisa aplicar isso, e eu agradeço muito, André, agradeço muito, Michael, por essas lições que são tão preciosas, no sentido de que elas mudam realmente o destino de uma pessoa, o destino de uma família. Quando você mexe no destino de uma família, você está mexendo através de múltiplas gerações, centenas de pessoas, né? Então isso é de fato espetacular. Vou abrir aqui para as nossas considerações finais desse episódio incrível. Primeiro o Michael, depois André, depois eu faço as minhas. Rômulo, foi realmente inédito esse episódio, mas assim, fortemente reflexivo. Eu acredito que ele é o episódio de maior que mais mexeu com a nossa consciência. Imagino que isso também vai acontecer está acontecendo com nossa audiência. Eu me lembrei ao longo dessa conversa que talvez confirme, testifique de forma científica a sabedoria que o André compartilhou conosco aqui, que é aquela pesquisa que foi feita em Harvard sobre a ciência da felicidade, e que ela foi trabalhada por muitas décadas, né, acompanhando mais de 2.000 pessoas, desde a sua infância até a sua morte. Alguns pesquisadores morreram, foram sendo substituídos, e você tinha lá pessoas pobres, pessoas que estavam estudando em Harvard. Daquele grupo saiu o presidente, então eles puderam acompanhar pessoas de todas as classes sociais, e chegaram a uma conclusão ao final, elencando as 10
os 10 itens que seriam de maior valor para uma pessoa enquanto a sua passagem aqui pela Terra. Naturalmente eu não lembro dos 10 aqui, mas os 2 primeiros eu nunca esqueci desde que eu ouvi. Todas essas pessoas entrevistadas, 2 coisas elas elencaram como as principais ao longo da vida. Primeiro, elas disseram que passariam mais tempo com as pessoas com quem amam. Tá? E em segundo lugar, primeiro passar mais tempo com as pessoas que amam. E em segundo lugar, elas não se preocupariam com o que as pessoas pensam delas. E isso é uma lição profunda. Então, essa experiência ao longo de décadas de geração que Harvard fez, nós ouvimos aqui de uma forma mais ampla e mais explicativa, com ações que nos permitem a revisar o nosso modelo de posição, de pensamento, de vida, de planejamento de vida, como o André disse, antes de planejamento financeiro ou qualquer outro. Obrigado, André, foi realmente enorme prazer estar contigo aqui. Absolutamente honrado, obrigado pelas palavras. E eu me sinto abençoado aqui nesse episódio de forma especial. Obrigado. Imagina. Eu que agradeço, agradeço tremendamente, agradeço ao convite. Eu acho que vocês têm uma missão, como eu disse, ajudar quem ajuda, né? Servir quem cuida, assim como vocês estão fazendo, é uma atividade muito nobre, né? E eu só oro que Deus continue capacitando, que dê persistência, que dê paciência. Eu sempre busquei também essa conjugação de paciência e de persistência, né? Parece que as coisas não combinam, né? Ou você é paciente ou você é persistente, mas esse é o tipo de coisa que você soma e multiplica, desafia a matemática. E quando eu penso sobre isso, eu também lembro que a gente serve um Deus e não um Deus do ou, né? Um Deus homem, um Deus, alfa, o ômega, o cordeiro, o leão, o começo, o fim de tudo. Então, aprender a conjugar. E eu acho que é um pouco do que a gente está conversando aqui também. É conjugar o presente com o futuro, conjugar o uso do tempo, o uso do dinheiro. Lógico que tem momentos que a gente deve estar olhando mais para a carreira, mas conjugue, porque é possível. Você não precisa pensar ou eu faço isso ou eu faço aquilo. É possível conjugar, né? É possível buscar um sadio equilíbrio. Em algum momento talvez você precise focar mais numa área, mais numa outra, mas eu acho que conjugar é uma palavra importante e que deve ser cultivada nas nossas mentes e corações. Incrível, meu irmão. Muito obrigado pelas suas contribuições aqui. Obrigado por essa conversa. Imagina, foi uma incrível. Honra. Muito obrigado. As instruções tão preciosas, realmente coisas que a gente sai daqui com a mente iluminada, né, a gente vendo o que Deus fez na tua vida, o quanto que você conseguiu extrair de sabedoria, né, e quanto que você tem impactado a vida de milhares de pessoas, milhares de médicos também. Tá? É uma turma grande, eu sou só uma partinha pequena. Perfeito. E convido você a entrar no Audazes Hub, porque lá estou eu, estou o Maicon, está o André, para que você tenha contato conosco, para que você tenha contato com outras lideranças da saúde, e que você acesse conteúdos exclusivos para se desenvolver, virar um líder, ou se aprimorar como líder que já é um empreendedor na saúde, realmente alguém para transformar o sistema de saúde brasileiro e, quiçá, o sistema de saúde mundial. Também te convido para nos acompanhar no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram e LinkedIn. E como eu costumo encerrar todos os episódios aqui, que nunca te falte audácia.